Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos utilizar agora os parâmetros de entrada e saída. Então, geralmente a gente utiliza o pipe, utiliza o sinal de maior uma vez e vai utilizar também o sinal de maior duas vezes. O pipe, ele pega um resultado e concatena com outro, ou seja, liga o stdout, que é a saída do comando, que pode ser numa tela, por exemplo, e joga na entrada de outro, que pode ser um arquivo. Um sinal de maior, ele pega o resultado que era para sair na tela e joga em um arquivo, por exemplo. E dois, só porque quando você utiliza um, se tiver dados dentro desse arquivo, ele vai sobrescrever. Quando você utiliza dois sinais de maiores, ele escreve, só que no final do arquivo, ele mantém, se o arquivo tiver dados dentro dele, ele vai manter os dados. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos digitar o comando cat/etc passwd. Vamos utilizar o pipe e depois o more. O que isso quer dizer? Ele está visualizando o arquivo, o conteúdo do arquivo passwd, e como saída eu passei o parâmetro more. Por quê? Ele vai dar esse comando e vai dar mais esse. Então, eu vou conseguir ler o arquivo página por página. Exemplo. Se eu vier aqui, ó, digitar cat/etc passwd pipe more. Então, quer dizer, quando eu pressionar Enter, eu consigo ler página por página. Li essa página. Vou apertando Enter, ó, vou conseguir ler o arquivo. Para mim sair, eu pressiono a tecla Q. O outro exemplo, eu vou digitar o comando ru, depois eu vou usar o wc-l, que ele conta a quantidade de linhas. Então, o que quer dizer o ru? Se eu digitar o comando ru, ele vai me mostrar quantos usuários eu tenho logado no sistema. Se eu colocar ru, pipe, wc-l, ele vai falar, ó, vou contar a quantidade de linhas que tem dentro do comando ru. Então, ele vai me mostrar 2. Então, quer dizer, quantos usuários eu tenho utilizando o sistema Linux nesse momento? 2 usuários. O outro comando, pessoal, que nós vamos usar é esse comando aqui, ó, ls-la. Quando digitarmos o comando ls-la e colocar o sinal de maior, ao invés do resultado sair na tela, ele vai pegar a saída desse comando que ia na tela e vai jogar para dentro desse arquivo. Então, se eu digitar aqui, ó, ls-la e pressionar Enter, ele vai colocar isso na tela. Então, aqui, ó, quando eu digitar o comando ls-la, ele vai pegar o resultado do comando e jogar na tela. Se eu quiser que isso aqui que está na tela eu coloque dentro de um arquivo, eu vou fazer o seguinte. ls-la e coloco aqui, ó, saída.txt, por exemplo. Quando eu pressionar Enter, você vai perceber que o comando não saiu aqui na tela. Por quê? A saída dele, esse sinal de mais, faz com que ele jogue dentro do arquivo saída.txt. Quando eu pressionar o comando cat saída.txt, eu vou verificar que o conteúdo do comando ls-la consta dentro desse arquivo. O outro comando é o comando que nós vamos utilizar utilizando 2 sinais de maior. Quando eu utilizar 2 sinais de maior, isso quer dizer que a saída do comando ele vai inserir dentro do arquivo saída2.txt. Se esse arquivo já tiver contido dados, ele não vai apagar, ele somente vai acrescentar no final. Então, como exemplo, se eu pegar aqui, ó,
df menos h, sinal maior, maior, e vou colocar nesse saída.txt, que eu citei como exemplo. Quando eu digitar aqui o cat saída.txt, você vai perceber que o primeiro comando é o ls-la e o segundo é o df-h. Então, quando eu utilizo o sinal de maior duas vezes, eu incremento, eu anexo a um dado já existente. Nesse exemplo, aqui vou utilizar o comando fdisk-l, e a saída desse comando, ao invés de aparecer na tela, vou fazer com que ele jogue dentro do arquivo saída2.txt. Então, no meu exemplo aqui, vou digitar fdisk-l, saída2.txt. Digito um cat saída2.txt e lá está o conteúdo do arquivo. Um outro comando muito utilizado é o comando echo. O comando echo, ele serve para imprimir na tela um texto. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, echo, se eu colocar aqui, ó, echo, olá mundo. O que ele vai fazer? Vai imprimir na tela, olá mundo. Se eu colocar echo, Senai, ele vai imprimir na tela a palavra Senai. Então, o comando echo, muito utilizado para você colocar, imprimir um texto na tela. Uma linguagem shell script no Linux, ele é muito utilizado para perguntar aos usuários ou orientar o usuário para passar parâmetros em scripts. Outros comandos aqui muito utilizados são os comandos cut, que é utilizado para você cortar algumas colunas ou linhas em arquivos. Nesse primeiro exemplo, vou colocar cut -d, dois pontos, f, espaço 1, barra etc, pswd. Então, nesse primeiro, cut -d, dois pontos, menos F1, esqueci de pôr menos F1. Então, o que ele fez? Nesse arquivo, ele pegou a primeira coluna. Então, se eu digitar aqui, ó, cat barra etc barra pswd, vou colocar um pipe more aqui. Então, aqui, ó, eu tenho essa primeira coluna e o delimitador é o dois pontos. Então, aqui eu entendo que isso aqui é a primeira coluna, o dois pontos veio aqui, o delimitador. Aqui eu entendo que é a segunda coluna, dois pontos, terceira coluna, dois pontos, quarta coluna, dois pontos, quinta coluna, dois pontos, sexta coluna, dois pontos, sétima coluna. Então, utilizando o delimitador com dois pontos, eu entendo que aqui nós temos 7 colunas. Então, utilizando o comando cut, eu quero ver a primeira coluna, como nós vimos agora. Digito o comando cut, menos D, menos F1. Se eu colocar aqui 7, ele vai me mostrar a sétima coluna, olha só. Vamos olhar, partindo do pressuposto que o delimitador é o dois pontos. Então, se eu colocar aqui cat, barra etc, pswd, pipe more. Então, a sétima coluna vai me mostrar barra bin, barra bash, barra usbin, barra usbin login. Então, se eu passar o comando, ele vai me mostrar a sétima coluna, que foi a que eu acabei de usar no exemplo. O segundo comando, ele vai me mostrar a primeira e a terceira. Então, se eu colocar aqui 1,3, aí ele vai me mostrar a primeira e a terceira. Se eu digitar o comando date serve para mim ver a data do sistema operacional Linux. Então, se eu digitar o comando date, ele me mostra a data. Se eu colocar date e a saída dele, digitar cut, menos D, o delimitador dois pontos, menos F1, ele vai me mostrar a primeira coluna. E o delimitador é o dois pontos, então ele vai mostrar o delimitador sendo dois pontos, ele vai mostrar seg out 10, 21.
porque o delimitador é o 2 pontos. Então ele me mostrou isso. Se eu colocar F2, ele vai me mostrar aqui, ó, depois dos 2 pontos nós temos 41, deixa eu dar uma olhada aqui, deu um date, ele vai colocar aqui depois dos 2 pontos o 41, porque é o segundo. O outro 2 pontos é 21, então se eu colocar aqui F3, ele vai pegar do 21 para frente. Então o comando cut serve para isso. Um outro comando muito utilizado é o comando sed. Então, o comando sed tem a função, como vou mostrar aqui para vocês. Se eu digitar aqui, ó, sed -n 2p, vou colocar aqui uma aspa simples, 2p, barra etc PESWD. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele vai me mostrar a segunda linha. Se eu digitar o comando sketch etc barra PESWD, vou utilizar o parâmetro PipeMore, você vai ver que a segunda linha é daemon. Ó, o exemplo, vou pedir para ele mostrar a quarta linha, que será apresentado o sys aqui, ó. Então, se eu vier aqui e colocar aqui 4p, ele vai me mostrar a quarta linha. Se eu digitar df-h, que é o comando para ver a tabela de partição do disco, e concatenar com ele o sed-n 3p, ele vai me mostrar tmpf 99. Se eu colocar df-h sozinho, pode olhar que a terceira, ó, primeira, segunda, terceira, ele me mostrou a terceira linha. Então, o comando sed, ele é um editor de texto e você pode utilizar ele para poder ver as linhas de um arquivo. Um outro comando muito utilizado é o comando awk. Esse comando dá para você manipular padrões de texto, sequências. Ele é uma linguagem interpretada nativa do próprio Linux. Então, por exemplo, se eu digitar df-h, vou conseguir ver a tabela de partição do disco, pipe awk, aspas simples, print 2. O que ele vai fazer? Esqueci de fechar aspas. Deixa eu fechar. df-h, awk, coloquei a AWS, tá com a AWS na cabeça. Ó, o que ele me fez aqui, ó? Print 2. Se eu digitar df-h, vou colocar PipeMore, ele me mostrou o conteúdo da coluna 2. Ó, esse aqui, ó, é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4 e assim sucessivamente. Então, quando eu apliquei o comando, ele me mostrou o conteúdo da coluna 2. Então, df-h, pipe, awk, aspas simples, print 2. Se eu colocar print 4, ele vai imprimir a coluna 4. Aqui eu vou imprimir a coluna 2, fecho a chave e fecho aspas simples. O segundo comando, df-h, pipe, awk, nr, igual 2, fecha aspas simples. De novo a AWS, vou colocar aqui o awk. E aqui, ó, o que ele me mostrou? Ele me mostrou a linha 2. Então, o primeiro comando de cima, ele filtra por coluna, e o segundo comando de baixo, ele filtra por linha. Hã? Daemon. Daemon é assim, ó, no Linux, quando você sobe um processo, que é um programa que está em execução, que a gente já estudou, o programa que é o coração dele a gente chama de daemon. Então, para iniciar um programa, para parar um programa, sempre você chama o daemon. Vocês vão aprender isso mais detalhadamente na frente. Deu certo, pessoal? Beleza?
Vou começar a gravar novamente, beleza? No sistema Linux, nós temos os comandos para fazer a reinicialização do sistema. Então, se eu aplicar o comando init6, o que eu faço? Eu reinicio o sistema Linux. Se eu digitar o comando reboot, o que ele faz? Ele reinicia o sistema Linux. Se eu digitar shutdown "-r now, eu reinicio o sistema Linux. Se eu digitar shutdown "-r30 e colocar atenção, ele vai reiniciar o Linux daqui 30 minutos e vai apresentar a palavra atenção. Se eu colocar shutdown "-c, ele cancela o que ele cancela aqui o comando. E aqui eu tenho também o comando Ctrl Alt Del, que ele vai fazer reinicializar o Linux também. Outros comandos utilizados para finalizar o sistema, ou seja, desligar o sistema Linux, é init0, halt, power off, shutdown "-h now, shutdown "-h30, atenção, quer dizer, você vai desligar o sistema daqui 30 minutos e ele vai enviar uma mensagem de atenção, e se você quiser cancelar o shutdown, você vai usar o comando shutdown "-c. Então, init0, halt, power off, shutdown "-h now, shutdown "-h30, ele vai desligar daqui 30 minutos. Todos eles são comandos para poder desligar um sistema Linux.